Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Arthur Brito mais uma vez. Vamos falar sobre um tema muito importante para a pequena empresa, que é a precificação. Eu gostaria de saber como tu calculas o preço de seus produtos e serviços. Você tem certeza que você calcula certo? Ou será que você calcula como a grande maioria do pequeno empresário faz? Existem três grandes métodos que o pequeno empresário usa para formar o seu preço de venda. Vou mostrar aqui o primeiro. O primeiro é esse, é aquele empresário que ele vai pela concorrência. Ele fala, bom, o meu concorrente A está cobrando 20, o B está cobrando 15, eu vou jogar aqui num preço médio, vou pôr em torno de 17, 18. É aquele empresário que está preocupado em estar acompanhando a concorrência. E nem sempre essa é a melhor maneira, porque não está sendo levado em consideração nenhum dado da empresa, absolutamente nada. Segunda maneira é aquele pessoal que pega o preço de custo e já multiplica por 2, por 3, 2,5, enfim, e diz assim, olha, multiplicando por isso eu tenho certeza que eu vou ter lucro, não é possível, eu vou multiplicar por 2, por 3. Então alguns acham que realmente trabalhando com esse número vai dar lucro, mas mesmo assim eles não têm certeza e não sabem precisar de quanto é o lucro. Então, mais uma vez, é o que eu digo, é o achômetro, né? Eu acho que é o chute, né? Não tem uma precisão. E o terceiro é aquele que chega um pouquinho mais próximo do método correto, que é aquele que ainda se preocupa em pegar o preço de custo, ainda jogar mais alguma coisa para pagar o imposto, para pagar outras despesas que estão normalmente ligadas diretamente ao produto, né? Então, esses chegam um pouquinho mais perto, apura ali o custo, aí pega esse custo que ele apurou, multiplica por 2 ou por 3, mais uma vez multiplicando por um número aleatório, e para realmente ver se consegue ter lucro. E o que acontece? Esse número mágico aí que o pessoal está multiplicando, 2, 3, 2,5, 4, enfim, ele se chama markup, é a taxa de marcação. E o markup, ele é um indicador financeiro importantíssimo, né? Porque sem ele nós não temos precisão no cálculo da nossa formação de preço. A fórmula do markup, ela envolve três grandes indicadores financeiros. O primeiro é o custo variável. Custo variável, o que é o custo variável? É todo aquele custo que varia em função da venda. Quanto mais eu vender, mais custo eu tenho. Quanto menos eu vender, menos custo eu tenho. Exemplo, imposto. Quanto mais eu vender, mais imposto eu vou pagar. Quanto menos eu vender, menos imposto eu vou pagar. Então, o imposto é um custo variável. Se eu pagar a comissão, quanto mais eu vender, mais comissão eu vou pagar. Quanto menos eu vender, menos comissão eu vou pagar. Então, é um outro custo variável. E assim, vamos identificando inúmeros custos variáveis dentro da empresa. Depois, nós temos o custo fixo, que é aquele que o próprio nome já diz. Ele é fixo, mas não é fixo na questão do valor, ele é fixo em relação ao faturamento. Não importa se eu faturar 10 ou 1.000, aquele custo vai permanecer naqueles patamares. Um exemplo, por exemplo, seria a parte de pessoal, a parte administrativa. O salário da minha equipe administrativa é um custo fixo, porque independe do maior ou menor aumento de vendas, né? O custo fixo, normalmente, é aquele custo que envolve a estrutura básica para dar apoio à operação, à parte operacional do meu negócio. E depois nós temos o terceiro indicador, que é a margem de lucro. Eu definir qual é a margem de lucro que eu pretendo ter com a venda daquele produto. Qual é a minha meta de lucro na venda daquele produto, né? Então, com esses três indicadores, nós jogamos na fórmula, que é essa daqui, 100 dividido por 100 menos percentual de custo variável, percentual de custo fixo e percentual de margem de lucro. Esses percentuais nós vamos conseguir obtê-los através de um outro controle, que é a demonstração de resultado. Mas o percentual de custo variável eu também posso conseguir obtê-lo
de cada produto, né? É só eu pegar aquele produto e começar a ver todos os custos que estão diretamente atrelados a ele. Então, imposto, comissão, se eu vou pagar frete naquela mercadoria, eu quero incluir o percentual de frete, enfim. Então, eu consigo ali levantar todos os custos variáveis até o unitário. O custo fixo tem que ser um percentual, porque eu tenho que levantar na estrutura da empresa, classificar todos os custos fixos, achar qual é o valor total dele e quantos por cento esse custo fixo representa sobre a receita total da empresa. Então, nós vamos achar um número. Por que eu preciso desse percentual? Porque cada produto que for vendido, ele vai ter que contribuir com X% no seu preço para pagar a minha estrutura, para pagar os meus custos fixos. E mais o percentual de margem de lucro que eu pretendo ter na venda de cada produto, de cada serviço que eu prestar. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, sem o uso do markup, que é aquilo que nós falamos, né? Vamos pegar um empresário que ele tem por hábito multiplicar por 2, porque ele acha que multiplicando por 2, ele sempre obtém lucro. Então, ele tem uma mercadoria que custa 20 euros, vai multiplicar por 2, vai achar 40 euros o preço de venda definido. Ok. Preço de venda, 40, menos o custo de 20, eu tenho um lucro de 20 euros. Agora eu quero saber, percentualmente, qual foi o percentual de lucro dessa venda. Comprei por 20, vendi por 40. Aqui nós vamos fazer a fórmula. É só pegar o lucro, dividir pelo preço de venda e multiplicar por 100, porque é percentual. Então, nós temos 20 dividido por 40, vai dar 0,5, vezes 100, vai dar 50% de lucro. Aqui vale até uma observação. Eu vejo muita gente dizendo, nossa, comprei por 20, vendi por 40, tive 100% de lucro. Isso não existe 100% de lucro, né? Na verdade, nós estamos vendo aqui que, na verdade, se parte de 50% de lucro. Para ter 100% de lucro, só se eu ganhasse uma mercadoria e vendesse ela, aí eu não tenho custo nenhum envolvido, aí eu tive 100% de lucro. Então, o empresário, às vezes, se pega com alguns vícios de alguns conceitos, né? Essa é uma frase que eu escuto muito. Não, comprei por 100, vendi por 200, ganhei 100% de lucro. Não existe, né? Bom, dando sequência, vamos agora fazer o cálculo com o markup. Vamos considerar que, no nosso exemplo, nós apuramos na empresa que os custos variáveis são 30%, os custos fixos são 25%, e eu quero ter um lucro de 10%. Então, jogando na fórmula, como que fica? Vai ficar 100 dividido por 100 menos 30% de custo variável, mais 25% de custo fixo e mais 10% de lucro. Somando 30 com 25, 55, mais 10, 65. Então, vai ser 100 menos 65. Então, vai ser 100 dividido por 35. Eu vou achar um markup de 2,8571. Aqui nós colocamos 4 casas decimais para dar uma maior precisão nos nossos cálculos. Bom, aplicando esse markup de 2,8571, nós vamos pegar aquele produto, então, que o nosso empresário estava multiplicando por 2, e vamos multiplicar por 2,8571. Nós vamos achar o preço de 57,14. Esse é o preço que nós temos que vender. Veja a precisão, com 2 casas decimais. Eu tenho que vender aquele produto para ter os 10% de lucro. E eu levei em consideração todo um estudo que foi feito na minha empresa, levando em consideração toda a minha estrutura de custo fixo e custo variável, eu tenho que cobrar 57,14 euros. Aí vocês podem falar, mas Arthur, quem me garante que eu vendendo a 57,14, eu realmente vou ter os 10% de lucro? Então vamos fazer aqui a validação desse preço. Então, nós temos o preço de 57,14, eu tenho que tirar meu preço de custo, que foi 20. Agora eu vou calcular o meu custo fixo, é 25% sobre 57,14, vai dar 14,29.
30% do custo variável sobre 57,14 vai dar 17,14 e o meu resultado final 5,71. Olha que interessante, é exatamente os 10% de meta de lucro que eu defini para esse produto. Então eu consegui precificar conseguindo obter uma lucratividade exata dentro daquilo que nós pretendíamos. Então, esse que é o fato muito importante na precificação, é você poder trabalhar orientado por números, e não dando chute, ou no achômetro, ou, vamos aí no mais ou menos, né? Eu acho que eu lucro mais ou menos tanto com esse produto. Não, tem que ser preciso, não tem segredo, tem que ser assim. Vamos pegar o exemplo do empresário que multiplicou por 2. Então, ele tinha um preço de venda de 40, ele tem um preço de custo de 20. Agora vamos considerar que a empresa dele tem aqueles percentuais de custo fixo e custo variável, que ele nem sequer levou em consideração. Custo fixo de 25 sobre 40% vai dar 10 euros. Custo variável de 30% vezes 40, 12 euros. Agora, o que eu vou achar? 40, menos 20, menos 10, menos 12, deu menos 2 euros. Prejuízo de 5%. Então, aqui, aquela mercadoria que o nosso empresário, no exemplo, achava que estava a ganhar 50% de lucro, ele, na verdade, está a acumular 5% de prejuízo. Quanto mais ele vender esse produto, mais prejuízo ele vai ter. Então, vamos comparar os dois métodos. O primeiro, né, simplesmente pegando um número e multiplicando, ele teve prejuízo. E o segundo, com markup correto, 5,71. Então, aqui nós vemos realmente a diferença que isso pode estar a ocorrer em muitas empresas, inclusive em vossa. Pode ser que tu tenhas algum produto aí que tem certeza que está dando lucro. E, de repente, quando se faz uma análise, prova-se o contrário. Prova-se, olha, esse produto que você mais vende, às vezes, é o que está abrindo cada vez mais o buraco em vossa empresa. Então, é preciso conhecer cada produto, cada item, onde eu tenho um produto competitivo, onde eu tenho um produto com uma margem boa, como que está o meu custo fixo, como que está a minha margem de contribuição, o que pode ser feito para melhorar essa lucratividade. Se eu tenho um produto que às vezes o preço que eu tenho que vender ele está meio fora da concorrência, o que eu posso fazer para adequar esse preço ao mercado, qual é o tipo de redução de custo que eu posso fazer negociação com o fornecedor, posso trabalhar a prazo, posso trabalhar marketing, podemos agregar maior valor a esse produto. Então, existe uma série de estratégias que se aplicam na empresa a partir do momento que nós temos o número correto da precificação. Então, a precificação, ela é assim o coração da empresa, é onde vai realmente nortear todo o resto da empresa, todas as outras operações da empresa vão ser norteadas a partir de uma correta precificação. Então, o que eu gostaria agora de mostrar para vocês é uma planilha que eu tenho aqui, que é uma planilha da formação do preço de venda. Nessa planilha, nós temos aqui um sinalizador, aqui o verde vai sinalizar os preços que estão dentro da meta que nós definimos, o amarelo que está dando lucro, mas está abaixo da meta, e o vermelho aqueles que estão dando prejuízo ou com margem negativa. Então aqui nós colocamos deixa eu aumentar um pouquinho, aqui a gente põe o custo fixo, aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu pus, por exemplo, taxa de cartão, que um valor aqui que nós colocamos como exemplo, e aqui nós temos os produtos. Conforme eu vou pondo o produto aqui, ele já vai me trazendo, a planilha já me traz o preço de custo, todos os custos variáveis, já me dá a soma do custo variável, custo fixo, custo total, e aqui eu posso pôr o preço que eu estou praticando. Então, nesse exemplo, eu estou cobrando R$ 24,90 nesse produto. E o que acontece? Então, aqui já vi que esse produto está vermelho, ele está negativo. Por quê? Ele está me dando um prejuízo de 8,78. A margem de contribuição em valor é 2,79, em percentual é 0,11, é baixíssimo.
Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho quanto eu desejo de lucro. Então, eu ponho aqui lucro desejado de 10. Para eu ter um lucro desejado de 10, a planilha já me diz por quanto eu tenho que vender. Você tem que vender por R$ 43,60, trabalhar com markup de 4, margem de valor 21,50 e a margem de contribuição em percentual 49,30. Esse número aqui é mágico. Margem de contribuição. A maioria dos empresários não sabe o que é margem de contribuição. Margem de contribuição é o seguinte: é a sua receita menos o seu custo variável, o que sobrar é a margem de contribuição. Essa sobra, que se chama margem de contribuição, ela tem que ser suficiente para pagar o custo fixo, que é toda a estrutura da minha empresa, e ainda me gerar lucro, me gerar caixa. E toda empresa, todo ramo, tem mais ou menos uma média que ela tem que trabalhar dentro de suas margens. Um comércio varejista, por exemplo, a gente pode colocar entre 45%, 55%, às vezes até 60% de margem de contribuição. Então, aqui nesse exemplo, está em 49,30. Pô, é uma margem que provavelmente está dentro da média aí do mercado. Só que eu não estou tendo essa margem. Essa é a margem sugerida, que a nossa planilha calculou aqui quanto que eu deveria trabalhar para ter aquela lucratividade de 10. Então, na verdade, eu estou com uma margem de 0,11, quer dizer, é uma margem ínfima, por isso que aqui está vermelho. Se aqui diz que eu tenho que trabalhar com preço de R$ 43,60, se eu colocar aqui, por exemplo, R$ 49,90, já ficou verde, já mudei a situação. Então, com essa planilha, nós conseguimos identificar em todos os produtos da empresa, visualmente, já de uma maneira bem rápida, bem prática, quais são os produtos que nós precisamos dar maior prioridade. Lógico, a primeira prioridade são os que estão vermelhos. Então, eu vou chegar aqui e vou filtrar por cor, vou pegar o vermelho, ele já me trouxe todos os produtos que estão com margem negativa. Então, aqui eu vejo, quer dizer, margem negativa não, desculpa, que estão dando prejuízo. Esses aqui que estão em vermelho, além de dar prejuízo, a margem de contribuição também é negativa. Isso quer dizer o quê? Que esse produto não paga, não consegue cobrir os custos fixos, né? Isso quer dizer que ele já, com os custos variáveis, ele já consome tudo. Esses aqui, ainda estão com margem positiva, só que a margem é muito baixa e não faz frente aos custos fixos. Então, a margem aqui, apesar dela ainda ser positiva, ela não é suficiente, eu tenho que ter uma margem melhor, né? Então, aqui, se eu bater aqui na classificação e voltar, eu vou ter a visão geral de todos os produtos aqui na minha planilha. Também posso fazer uma análise por departamento, então pegar um departamento, selecionar, por exemplo, eu quero ver só os eletrodomésticos. Então, ele vai me trazer aqui só a parte de eletrodoméstico. Se eu quiser ver outro tipo de departamento, eu posso chegar aqui também, eu quero ver material de limpeza e não eletrodoméstico. Aí eu bato aqui, ele traz os materiais de limpeza. Então aqui a gente, nos materiais de limpeza a maioria está verde, tá bom, né? Então aqui a gente tem a condição de realmente definir estratégia e definir o melhor preço de venda para a empresa. Isso é extremamente importante, isso que eu gostaria de passar para vocês, que nós estamos aqui, eu vou mostrar aqui mais alguma coisinha, que eu gostaria de mostrar para vocês, que nós estamos promovendo apresentações personalizadas para quem tiver interesse, para podermos mostrar como nós podemos melhorar o vosso resultado, e mostraremos numa apresentação personalizada, basta você entrar em contato e agendar, eu vou fazer uma consulta direta com vocês. Pode ser via web, ou se for próximo, nós podemos marcar até uma visita presencial em vossa empresa, e nós vamos mostrar uma série de assuntos. Então, não só esse assunto de precificação, mas vários outros itens
de uma boa gestão financeira, que a gente sabe que às vezes o pequeno empresário que não tem essa boa gestão financeira, ele fica perguntando qual é o preço de venda certo. É a precificação inteligente que vai dar essas respostas. Qual é o mínimo que eu preciso faturar para não ter prejuízo? É o ponto de equilíbrio, que é um outro indicador financeiro, que nós vamos explicar qual é a importância do ponto de equilíbrio. Como será a minha posição financeira daqui a alguns meses? Será que tem como eu trabalhar tendo uma visão futura, me prevenindo se realmente lá na frente houver algum problema, se vai ter falta de recurso, enfim, como que eu posso ter uma segurança olhando mais adiante, não só tocando o dia a dia? É o planeamento financeiro. Qual a estrutura ideal que a minha empresa deve ter? Vamos rever toda a estrutura de custo fixo. Qual que é o custo fixo ideal para não comprometer a precificação, para não comprometer a lucratividade? Como que está se comportando esse custo? Tem segurança financeira? Tudo que vendo realmente entra na empresa? Então tem aquele empresário que não tem muita confiança, ele fica em cima lá e ele faz tudo, tudo tem que passar por ele, e ele se preocupa principalmente na circulação de dinheiro. Será que está tudo certo? Então, um fluxo de caixa diário, com fechamento mensal, nós vamos conseguir cercar tudo isso, nós vamos conseguir avaliar tudo isso e verificar toda a movimentação financeira, de onde o dinheiro saiu, para onde foi, enfim, rastreando toda a movimentação financeira. Como apurar meu lucro corretamente, identificar pontos positivos e negativos do meu negócio. Então, isso é a demonstração de resultado, que é um outro controle muito importante, onde nós vamos trabalhar com vários indicadores, nós vamos ver receita, custo fixo, custo variável, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, vamos fazer análise horizontal, análise vertical, identificar quais são aquelas contas que estão comprometendo o melhor resultado, vamos definir várias metas de indicadores por departamento, por área, por produto, enfim, são uma série de indicadores e é uma visão panorâmica da empresa com números. Então, esses números vão mostrar se a empresa está a ir no caminho certo, aonde ela está, para onde ela quer ir e que caminho ela tem que seguir. Então, nós temos como se fosse um GPS, onde nós podemos planejar o crescimento da empresa. Lembre-se que nem sempre apenas vender resolve o problema da empresa. Tem muitas pequenas empresas que começam a vender, começam a crescer, o empresário fala, nossa, estou trabalhando mais, estou vendo menos a cor do dinheiro, eu estou tendo mais dificuldade, e muitas vezes isso pode estar a ocorrer, por quê? Porque a empresa cresceu sem estar preparada para esse crescimento. Para termos um crescimento seguro, é primeiro ter certeza, eu sei apurar meu lucro, eu tenho meus indicadores básicos bem definidos, eu tenho minhas metas bem definidas, eu sei calcular o preço, eu sei apurar o lucro, eu sei medir meu ponto de equilíbrio, eu estou trabalhando de uma maneira inteligente, orientada por números. Se tu não estás a fazer nada disso e vossa empresa cresce, ela cresce desordenada. É um exemplo que nós damos do preço. Há muitos casos, quanto mais o cliente vende, quanto mais ele vende, mais abre o buraco, mais prejuízo ele tem, aí mais dinheiro ele precisa vender mais para cobrir essa falta de dinheiro, e assim fica naquele ciclo e trabalha que nem doido e não consegue ver o resultado. Então, é importante, primeiro, estruturar a empresa para ela poder crescer e ter acesso a essas informações e parar de administrar a empresa como se fosse um negócio qualquer. Então, eu estou me colocando aqui à disposição de vocês. Quem entrar em contato, está aqui nosso WhatsApp, tem aqui nosso site, tem o QR Code, quem quiser bater aqui já entra direto no site. E nós estamos promovendo uma apresentação personalizada. Nós vamos fazer uma apresentação para ti, vamos falar de vossa empresa e vamos mostrar nessa apresentação como nós poderemos melhorar consideravelmente vossa lucratividade de uma maneira prática, objetiva e o principal de tudo, com baixo investimento, né, que é um investimento voltado para a pequena empresa. Então não perca mais tempo, entre em contato que eu vou fazer uma apresentação sobre medida para a vossa empresa e para ti.
Aguardo o seu contato e agradeço mais uma vez a atenção dispensada até agora. Um grande abraço e até a próxima.